Chega para cá o nosso pastor Flávio. Vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Pela vida do nosso pastor, que vai estar ministrando a ceia do Senhor, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Ele já está preparando ali, que ele vai deixar tudo no esqueminha ali. Já vai estar orando pela vida dele, amém? Quem sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. Essa presença que faz você prevalecer neste mundo, amém? Essa presença que vai adiante de você, essa presença, como foi ministrado, que cede todo medo, porque ela traz a paz verdadeira, a alegria verdadeira e o amor verdadeiro, amém? Estenda a mão de unção para cá, você que está em casa também. Vamos orar pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus, que o Senhor tem mais a falar ao nosso coração, amém? Oremos em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós estamos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade. Meu Deus, por estar aqui te buscando, te adorando, te glorificando, te bendizemos, Senhor. Sabemos que o Senhor vai falar mais conosco através do Teu Filho. Meu Deus amado, e ao partir do pão, Espírito Santo. Pai amado e querido, que o Senhor possa falar em nossos corações. Usa a vida do Teu Filho com poder, ousadia e autoridade. Possua o Seu Espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, para falar conosco, Senhor. Aquilo que precisamos ouvir, Pai, para que venha, meu Deus, colocar a gente na posição a qual o Senhor escolheu nessa terra. Ajuda a gente, Senhor, conosco, Espírito Santo, através da Tua palavra, e que a Tua palavra venha produzir, Senhor, nos nossos corações, segundo o propósito qual o Senhor, meu Pai, declarou para a gente aqui nessa terra, como igreja, Senhor. Abra nossos ouvidos espirituais, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, e que por o poder da Tua unção, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, quebra todo jugo, todo espírito maligno, Senhor, que queira roubar a palavra, Senhor, que queira cegar o entendimento da Tua igreja, Pai. Todos que estão aqui, todos que estão no seu lar, receba em nome de Jesus o Teu Filho e a Tua igreja, seja adorado em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amada igreja, pode se assentar. Estou muito feliz com o Senhor, com quem Ele falou comigo. E desde quinta-feira, que Ele confirmou na palavra do nosso irmão Fábio, eu muito me alegrei. De lá para cá Ele continua mostrando coisas maravilhosas. E eu queria que vocês lessem comigo o tema que eu vou ministrar. Está escrito ali em João 14, no verso 1. Somente a primeira parte. Eu conto até 3 e vocês falam todos juntos para quem está em casa ver que a igreja está em peso aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Quem me conhece sabe que eu gosto de, no início da oração, da palavra, orar pela vida de vocês. E hoje eu não vou fazer isso, porque se você orou junto com o meu pastor Paulo, ele orou tudo e muito mais daquilo que eu ia pedir pela vida de vocês. No início desse culto, a oração dele foi tremenda. Então o que eu quero pedir para você é: abra o seu coração, abra a sua mente, que Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida. Amém? Para começar, você já leu o verso primeiro: não se turbe o vosso coração. E eu quero começar a contar uma história, mas eu só vou terminar de contar ela no final. E aí você me ajuda, porque o pastor passou dos 40 já faz um tempo, e a gente já não lembra mais. A gente faz um rascunho aqui assim, ó. Rapaz, ficou bonito, ficou não? Hã? Só pra... Esse aqui é o original. Dá pra entender? Então eu vou contar uma história. Uma senhora, bem de idade, estava no leito da morte e desacordada lá no hospital. E as pessoas olhando, cada um imaginando alguma coisa. De repente um deles soltou: coitada, teve uma vida difícil aqui na terra, enterrou 2 maridos,
vivia doente e acabou assim, pobre e sozinho. No final, antes da gente ministrar a ceia, eu te conto o final dessa história. E aí, para te ajudar a gente a entrar nesse tema, eu quero te perguntar, como que você acha que foi os momentos do nosso Senhor antes dele morrer? Os evangelhos falam da ceia, né? O momento que ele deixou para a gente vai com muita alegria, com muito ânimo, a gente vai participar do corpo e do sangue dele, assim como ele ensinou nos evangelhos e também Paulo colocou na primeira carta do apóstolo dele, né? Com a igreja de Coríntios. Só que hoje pela manhã a pastora falou daqueles ao pé da cruz. Ela ainda colocou, cadê os 70? Só João estava lá. E é esse evangelho que eu quero ministrar para você hoje, escrito por esse rapaz, que na noite de quinta-feira, na noite da ceia, quando os outros evangelhos narrou os detalhes, ele narrou o que Jesus deixou para a igreja. E aí, no capítulo 13, verso 36, logo depois dele dar um novo mandamento, Pedro levanta a mão e fala assim, ó: perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro replicou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha própria vida. Somente até aqui. Você já se imaginou ficar 3 anos com Jesus, andando na terra, aprendendo com ele, como esses discípulos ficaram? Porque hoje a gente conhece a história por um completo, por um todo. E a gente ainda tem um bônus, que eu vou falar depois. E Pedro chega nesse momento, depois de Jesus ter falado que estava indo, Pedro fala, não, eu vou também. Eu até morro pelo Senhor. Isso na noite da ceia, depois dos lava-pés. Aí no 14, Jesus ele começa a falar, não se turbe o seu coração. Porque Jesus olhou para os discípulos e continua, não parou em Pedro. Verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E andava com Jesus. Verso de número 8, Filipe, Senhor, mostra-nos do Pai e isso nos basta. Então você imagina Jesus olhando para aqueles discípulos, tanta coisa que ele tinha para ensinar, no capítulo 15 ele vai falar da videira, ele vai continuar falando antes dele ir após a ceia, onde os outros evangelhos falam. E João falou, não, eu preciso contar o que o mestre falou para a gente. Ele queria nos dar esperança. A gente não sabia a história. Eles não sabiam o que ia acontecer, nós sabemos. E Jesus precisava falar, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser odiados. E depois da cruz vai acontecer essas coisas. E como dar esperança para aqueles homens? Como? Jesus começou no verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. E aí, para a gente ganhar tempo, no verso 16, eu vou ler aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Tati está de Bíblia? Lê na sua versão. Deixa eu ver se eu acertei da Tati. Quem tem NVI aí, vamos ler Bíblia junto. A sua é nova tradução? Não é. NVI pode ser. Lê para nós. Alguém tem a nova tradução em linguagem de hoje? O João 14, verso 16. Pode. Amém. A versão da Tati fala conselheiro, a nova tradução fala auxiliar. Igreja
a bíblica do Brasil fala ajudador. A tradução brasileira colocou paraclito, que vem do paracleto, que é o original do grego. Eu fiquei maravilhado, porque eu gosto de ler várias traduções quando eu estou estudando, e eu estudei bastante. E quando eu vi essa tradução brasileira, eu fiquei maravilhado. Primeiro eu tomei um choque. Quando eu vi paraclito, eu falei, essa palavra não existe no português, né? Aí eu fui pro Google, fui nos dicionários. E presta meu celular, Joyce. Deixa eu ler para vocês que eu tirei até um print da tela. Posso perguntar para vocês? Se eu perguntar quem é o advogado na Bíblia, você vai falar de quem? Só uma pessoa? Ou mais alguém acredita que é isso? Eu vou pôr uma voz de trovão. Cadê o microfone? Lê aí, meu pastor. Eu tirei um print. Quem é advogado na Bíblia? Certeza? Sabe o versículo que está falando isso? Mas eu vou te mostrar, a gente vai ler. Tem outro advogado na Bíblia? Eu gosto assim. Porque eu não trouxe nada novo para vocês. E eu orava antes de ser convidado para ministrar para a ceia. Senhor, eu queria algo novo para a sua igreja nesse tempo que eles estão precisando de esperança, que eles estão com o coração conturbado, difícil, cheio de problemas, situações. E essa era a minha oração. E aí veio o convite e eu fui parar nesse texto. Eu fiquei maravilhado. Porque não é novo. Tá aqui. Eu não vou ensinar nenhuma doutrina nova para vocês. Esse é o foco da aula de hoje. Leia, meu pastor. Significado de paraclito, substantivo masculino. Quem defende, guia e protege outra pessoa. Intercessor, mentor, consolador, paraclito, paracleto. Glória a Deus. E aí o que acontece? Intercessor está errado, está certo. Auxiliador está certo. Consolador está certo. Todas as palavras estão certo. Mas eu nunca vi ninguém falar que o Espírito Santo é o seu advogado. Você já viu alguém falar? Aí eu peguei minha Bíblia de palavras-chave. Aí fui lá no grego. E essa palavra está lá em João. João parou para falar, é paracleto. E o único lugar que você vai achar fora do Evangelho de João, essa palavra no grego para o Espírito Santo, está lá em 1 João 2, verso 1. Já leio, meu pastor, vamos ler. A dele é NVI também. Vamos ler. Talvez a dele vai estar diferente. 1 João 2, verso de número 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia também. 2, verso 1. O seu João saiu? Capítulo 2, verso 1. Isso. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. E aí o que acontece? A sua tradução talvez esteja advogado, junto ao Pai. E é a mesma palavra que está lá no Evangelho de João. João usou lá no Evangelho e usou aqui na carta. Que eu quero que você entenda. Essa tradução que o pastor está lendo em inglês, eles colocaram advogado nas duas. Tanto em um como no outro. E o que eu quero falar para você de advogado? Talvez você vai falar, pastor, advogado não cabe bem não. Principalmente no Brasil, porque o cara mata e quer arrumar um advogado para poder limpar a barra dele. O cara rouba, ele faz um monte de coisa errada e tem que ter um advogado. E aí o que acontece? Talvez você tenha Quando você fala em advogado, eu posso falar porque eu já fui em algumas audiências trabalhistas e você vê muito advogado tentando tirar dinheiro de quem não tem. Coitado trabalhou, se esforçou e ele vai lá, entra com a causa na justiça, direito dele está na razão, não é aquelas pessoas que fizeram errado, e aí a grande parte o advogado vai lá e abocanha.
Mas aí, eu não quero que você pense nessa pessoa como advogado. O pastor leu Jesus Cristo o... Alguém lembra? Jesus Cristo o justo. Depois que ele fala do intercessor, ele fala Jesus Cristo o justo. Eu quero que você guarde essa palavra, justo. Então, eu gosto de dar exemplo. Vamos pôr a pastora que está quietinha ali de pé. Levanta, pastora. Eu sou advogado da pastora. Levanta aqui, venha. Tenha vergonha não. Aí está lá. Imagine vocês num tribunal e eu vou defender ela. Vem cá, juiz. Olha, vamos. Ele é o juiz, fica lá. Certo? Olhe para cá. E eu vou defender a causa dela. Primeira coisa, eu preciso saber o que ela fez. A gente precisa conversar, né? E aí eu vou defender. E ela me passou tudo com detalhes e ela tem razão. Vamos pegar isso no certo, tá? Na lei daqui. Ela tem razão. E ela me passou tudo. Aí eu vou defender. Aí o juiz fala pra mim defender ela. Aí eu... doutor, não foi não, sabe? Bola sua cabeça por quê, juiz? Não dá a andar? E já se eu chegar com palavras difíceis, né, colocar a postura, eu até entro na frente dela e pego a causa dela para mim provar para o juiz que eu estou por dentro de todo o assunto. E o que ele argumentar, eu vou contra-atacar. Não tem uma diferença desses dois? Pode sentar, pastora. Daqui a pouco eu uso a senhora na cadeira. Tem cadeira também hoje. Aí... Ou seja, você viu como que é o advogado, a função do advogado? O advogado, ele está para com aquela pessoa. E aí, quando Jesus ele fala aqui no verso 16, rogarei ao Pai e vos darei outro. Primeira palavra que eu quero que você pense, o que é outro? Deixa eu achar aqui. Achei. O que é isso? Do ar-condicionado. Tem outro? Cadê? Não é igual? Mas pode ser outro de diferente. Pode ser que eu pegue esse microfone e falo, o que é isso? Microfone. Aí você fala assim, e esse? É um microfone, não é? Mas tem diferença. Um é com fio e o outro é sem fio. Então existem essas duas palavras para outro. Outro igual e outro diferente. E essa palavra aqui é outro igual. Primeira coisa que eu quero que você guarde. O Espírito Santo não é diferente de Jesus. Uma vez eu aprendi e fiquei maravilhado. O Espírito Santo não é o step do seu carro. Que você só usa se você precisar. Se você não precisar, você continua andando com o pneu do seu carro. Porque às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. A gente fala do Espírito Santo, sabe? A gente... Não, é o Espírito, tem que buscar, mas a gente não fala sobre ele. E aqui Jesus ele fala, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Então, esse outro é igual e o Consolador serve também advogado. É aquele que está ao seu lado para a mesma causa. É isso que quer dizer. Então, por que Jesus ele fala assim? Ele viu 3 pessoas em pouco tempo falar coisas que, sabe, estava fora. Eu estou ensinando 3 anos a essas pessoas e Pedro não entendeu, Tomé não entendeu, Filipe não entendeu. Imagina a angústia no coração de Jesus para poder continuar. Ele tinha poucas horas. Ele estava ensinando. Aí João falou, não, eu preciso falar para os outros o que aconteceu conosco naquela ceia. Os outros evangelhos detalham, partiu o pão, o vinho, tudo. João não, João estava na cruz. João tinha intimidade, João estava perto e ele falou, não, eu preciso mostrar para vocês o que eu vivi. Jesus falou muito mais naquela ceia, teve muito mais história naquele dia e eu preciso contar para vocês. É que ele estava indo, a gente estava preocupado, a gente estava chateado, porque a gente se prende nas coisas desse mundo. A gente prende nas circunstâncias, porque a gente vai falar de paz no final.
E a gente só tem uma maneira de ter paz. E Jesus ele falou, não, eu preciso falar para vocês. E como que é igual? Vamos continuar aqui. O verso 16, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para os outros. Então ele está falando, ó, eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu preciso ir para o Espírito vir. E aí ele fala no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo de novo. Então o que o advogado ele faz? Ele te defende, ele se coloca no seu lugar, ele toma a sua posição, certo? E o Espírito Santo, como advogado, o que ele faz? Porque qual foi a palavra que eu pedi para você guardar de Jesus? Imagina Jesus na cruz, morreu. Para que serviu? Se eu perguntar qual foi o propósito de Jesus na cruz, você vai falar o quê? Talvez você fale, pastor, é fácil, morreu pelos meus pecados, hoje eu sou livre, e você começa a falar um monte de coisa que não está errado. Mas quando eu entendo Jesus lá, meus filhinhos, não pequeis, e ele fala de um advogado, o justo, eu entendo a posição de Jesus, e eu preciso entender a posição de Jesus para me entender o trabalhar do Espírito Santo. O que Jesus ele faz? Imagina, essa cena que você viu aqui. Imagina Deus, a pastora, e eu, Jesus, aqui defendendo. Aí eu chego pro pastor Paulo aqui e falo, não, Deus, olha, ela errou, mas sabe o que é? Você consegue imaginar? Talvez ele chegue assim e fale assim, eu sou perfeito. Porque se você pega um bom advogado, e você, quando você precisar de um advogado, ou você vai pegar aquele que você pode pagar, ou você vai querer aquele que é o melhor, porque você não quer ir preso. Você não quer ser condenado. Isso no mundo aqui. Então, se você tiver condições de pagar, se a sua família puder, você vai pegar o melhor advogado. Uma pessoa que seja exemplo. Se você pegar um advogado que defendeu um corrupto lá na política, você não vai nem querer nem papo com ele. Porque você já sabe que ele faz coisa errada. Então, não é Jesus chegando assim, oi pai, você me conhece, tá? Eu estou aqui defendendo a Patrícia. Não é assim. Bom dia, meu pai, tudo bem? E, sabe, não tem justificativa para ele chegar lá. A única maneira de Jesus chegar para Deus, para defender você e eu, nessa cena que você viu, é ele chegar e fazer assim, ó. Mostrar a mão. Eu paguei. Ela não deve mais nada. Porque eu sou justo. E a justiça se cumpriu em mim. Justo. Então, antes da morte na cruz, o que tinha? Uma balança. Não é o símbolo da justiça, não é uma balança? Acho que é uma mulher que fica lá com a balança. Então era aquela balança. A lei de Deus e você. E ó, pendia. Porque às vezes a gente fala assim, talvez tenha uma pessoa, um amigo seu, faz uma coisa pra você que não é errado. Ele fez uma maldade, talvez, uma coisa que você não gostou. No seu conceito, foi ruim. Mas não é errado. Porque lá do outro lado, ele tem a justificativa dele. Talvez você fale assim, pastor, tem coisas que são tão naturais que não é errado. Porque a gente tem esse senso de justiça. E para mim falar de Jesus, eu preciso falar para você de um tribunal. Eu preciso falar que a gente ia ser condenado. Mas aí quando ele mostra as mãos, quando ele se coloca no lugar, porque ele fala, filhinho, não pequei, mas se pequeis, você tem um. Aí ele fala, se arrepende. Ele não só fala, tem o juiz, o advogado lá, ponto, acabou. Não, a gente tem as condições, a gente vai ler depois o verso 2 também. Então, ou seja, ele está mostrando que ele cumpriu na cruz. E aí Jesus ele sobe do lado seu da balança, e a balança equilibra. Você sozinho nunca ia conseguir. Você podia ser o melhor, você podia ser aquele jovem rico que cumpria todos os mandamentos. Você podia ser a pessoa mais perfeita. O preço que era para ser pago na cruz, nenhum de nós conseguiríamos pagar. E aí Jesus ele precisa falar
desse outro. Eu vou tomar a liberdade de falar para vocês advogado, mas eu quero que você entenda o motivo. Esse outro advogado, como é que ele faz? Ele não vai só junto ao Pai. Jesus está chamando ele porque ele fala, ele está com você. Sabe quando ele te fala, não faz, filho? E a gente não ouve? Ele está lá, te chama para orar e a gente não ouve? Ele vai te mostrando tudo, porque às vezes tem palavras que vêm que é dura. Porque vamos imaginar, o pastor Paulo atropelou uma pessoa, morreu, né? Está repreendido no nome de Jesus, mas ele fez isso daí e ele vai ter que pagar. Ainda que ele não seja culpado, mas houve uma morte. Ele vai ter que ir lá. Aí arruma um advogado, o advogado vai chamar e falar assim, ó, seguinte, a minha defesa é essa, tenho tudo isso aqui, e eu vou conseguir livrar você. Mas, ó, você vai ter que fazer isso. Vai dar o caminho para ele. Nada de errado, vai mostrar o que é certo. Então, o Espírito Santo fala coisas duras pra gente e a gente não ouve. Porque ele é igual ao justo, ele não é menor. Quando você entende que Jesus, ele veio na terra, cumpriu, ele ensinou, cumpriu, e ele fala, ó, roguei, e ele vai vir, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Obras maiores em você. Ele vai abrir sua mente, seu entendimento para algo maior. Romanos 8:28, que fala do ajudador lá. Vamos ilustrar de novo? Posso pegar uma cadeira aqui, pastor? Pode ser a sua, pastor, tá mais fácil. Vamos derrubar a pastora? Senta aqui, pastora. A palavra ajudador, lá em Romanos, que o apóstolo Paulo está falando, seria mais ou menos assim. O pastor Paulo quer pegar essa cadeira com a pastora Patrícia e levar para esse lado aqui, para ela se sentar à mesa e participar da ceia. Mas ele não quer que ela se levante, sabe? Ele quer pegar e trazer para cá. A gente não vai fazer isso porque eu não quero derrubar a pastora. Levanta um pouquinho, fica ali do lado em pé, pode ficar. Eu não vou derrubar a minha pastora. Mas ela está sentada aqui, tá bom? Vocês estão vendo a pastora sentada aqui, né? Não é tão pesada, mas está aqui, né? Aí o pastor Paulo chega para mim e fala, levanta aí, pastor. Você me ajuda a levar a pastora e a cadeira para lá? Aí eu falo, sim. Olha lá. Ajudo. Eu estou ajudando? Ou então ele pede essa ajuda. Senta lá, pastor. Ele pediu, você me ajuda a levar a cadeira para lá? Aí eu pego a cadeira e trouxe a pastora. Eu ajudei? Não do jeito que teria que ser. Porque se ele está pedindo minha ajuda, pega aqui, pastor. A gente faz igual e traz junto. Não ficou difícil para ele, não ficou difícil para mim. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer nada na sua vida se você não se mover. Ele não vai fazer por você. Ele vai esperar que você dê o seu passo. Às vezes ele te acorda às 3 horas da manhã, como ele costuma me acordar, e aí eu olho assim, estou cansado, eu tenho muitas justificativas. Mas quem tem que orar sou eu, quem vai interceder ao Pai é Ele. Os gemidos, cada um tem o seu papel. Quem dá os dons? O Espírito Santo, como lhe apraz. O apóstolo Paulo ensinou, é Ele que dá. Mas quem faz uso? Sou eu. Então, ou seja, é uma comunhão. Jesus ele falou, vocês não estão entendendo. Vou fazer lembrar-vos do que eu tenho dito. E ele vai ensinar todas essas coisas. Porque Jesus tinha muita coisa para falar e não dava tempo, ele ia morrer. É no dia seguinte. Aquela noite mesmo ele ia ser preso. E ele tinha muita coisa para falar e 3 pessoas já estavam entendendo errado. Nessa passagem aqui, Judas já tinha ido. Então você imagina como é que estava Jesus lá. Ele falava, não, eu tenho que falar mais coisa, mas vocês não vão suportar. Vocês não vão entender. E a gente quer sempre coisa nova, coisa nova. Talvez você fale assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade de passar um tempo com Jesus, eu ia aprender muito mais. Eu não ia negar como Pedro negou. Né? Eu não ia duvidar como Tomé duvidou. Eu não ia falar como Felipe falou, mostra meu Pai. A gente pensa talvez assim, não, é como também um acessório de carro, né? Eu vou comprar um carro
e o meu não tem ar-condicionado, né? O meu anterior não tinha trava elétrica, esse tem trava elétrica, mas não tem ar-condicionado, então não tem, tá bom. Eu aceitei Jesus, tá bom, né? Não preciso buscar mais. É o Espírito Santo que vai te santificar. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. É o Espírito Santo que vai te mostrar, sabe o quê? O caminho que você deve seguir. Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão dos irmãos. Mas antes de você chegar na comunhão, na ceia, ele te mostra que você precisa se batizar, que você precisa declarar para o mundo que você é uma nova criatura. E aí sim, você chegou no ponto da ceia, e aí ele vai te mostrar que todo o tempo que a igreja terminou, você vai cear. A nossa é uma vez por mês eu vou me esforçar para estar lá de qualquer maneira. Vai ter um mês ou outro que talvez você não consiga, mas ele vai te mostrando que você precisa continuar participando da oração. Se a gente pegar o livro de Atos, que a gente acabou de estudar na revista, a igreja estava sempre em oração, o Espírito Santo mostrava, né? E chegava lá a impedir o Paulo de ir, e apareceu o varão da Macedônia. Então assim, a igreja estava lá, e às vezes a gente pensa assim, não, mas isso era lá na igreja primitiva. O Espírito Santo estava muito presente, porque tinha que escrever as cartas, tinha que escrever o Atos, tinha que mostrar tudo isso para nos ensinar hoje, mas hoje não tem, é a mesma coisa, é o mesmo Espírito. Só que nós queremos extinguir o Espírito. Talvez não é na maldade, não é por querer, mas talvez para o nosso dia a dia, porque você vai ter a sua justificativa. Você vai falar do seu trabalho, você vai falar da sua família, da escola, de todas as dificuldades. Talvez nesse tempo presente da pandemia, você vai falar da pandemia, desse vírus. Eu não posso ir para a igreja por conta desse vírus. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. E tantas coisas, e eu não estou falando que você está errado ou certo. Sabe qual é o problema? O seu coração não está em Cristo. Não se turbe o vosso coração. Mas não é um problemão. Jesus falou para Pedro, falou para Tomé, falou para Filipe, falou para os discípulos, aqueles grandes homens que iam ser os apóstolos. Jesus precisava preparar eles e falou, não se turbe o vosso coração. Porque eu quero chegar onde o Fábio ministrou, que ele falou sobre paz. E sabe como você consegue essa paz? Eu vou dar um exemplo para você antes. Imagina que você é milionário, né? Não é rico não, que nem um jovem rico, milionário, muito dinheiro. Você vai dormir e está ganhando dinheiro, sabe? E aí você sai de casa, o Fabião tá lá milionário, sai daqui e aí ele fala, eu vou lá na Santa Efigênia comprar uns negócios tudo novo para a igreja. Recebe aí. E ele sai, quer fazer uma surpresa para a pastora, não fala nada com ninguém. E aí ele leva o cartão de crédito dele, pega a carteira, coloca lá 3 notas de 50, né, dentro da carteira para precisar. E ele fala assim, vou pegar um Uber, tá vindo um táxi, peguei um táxi. Chamou o táxi, entrou no táxi, foi até Santa Efigênia. Deu R$49. O Fábio vai lá, abre a carteira, né? Não vai pedir R$1 de troco, vai? Não vai. Vai lá e dá os 50 pro moço. Moço, obrigado, vou aqui comprar minhas coisas. Vai lá, compra tudo, passa o cartão. Tudo no cartão, tudo. E volta. E vai, encontra com o pastor Paulo. Vai, me dá uma carona? Vem pra casa. Chega em casa. Ele vai se trocar. A Kátia fala assim, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí vai lá, pega a carteira na pizzaria. Ele tem 2 notas de 50. Aí ele abre a carteira, tem 1 nota de 50. E aí? Ele deu 2 notas pro taxista, e o taxista, além de ganhar R$1, ainda ficou com 50? Caiu no carro do pastor Paulo, o pastor Paulo não falou nada? Será que o pastor Paulo foi lá e viu a nota facinho? O Fábio tem esse pensamento? Não, ele é milionário. Ele, para R$50. Ele é muito rico. Ele vai cuidar, sim, mas ele não vai se preocupar com coisa pouca.
E quando você entende que na cruz do Calvário, e quem faz você entender isso é a pessoa que é o seu conselheiro, que é o seu ajudador, que é o seu auxiliador, que é o seu intercessor, que é o seu advogado, essa pessoa que te mostra as obras maravilhosas que Cristo fez na cruz, todo o resto, nada mais importa. Tudo é resto. Sabe por quê? Ele pagou a dívida. Aí ele é rico. Ou seja, o Fábio, se ele tem 1 milhão na conta dele, o que é 50 reais? É lógico que ele não vai sair jogando fora, perdendo e tal, mas ele vai se preocupar por 450 reais? Não vai. Por que eu vou me preocupar com o coronavírus? Por que eu vou me preocupar com o trabalho, com a escola, com a família? Não estou falando que você não deve ter esses cuidados. É justo, mas isso não pode tomar conta da minha vida. Isso não pode me causar aflição. Porque a paz que o mundo quer te dar é essa. Você vai conversar com uma pessoa que teve uma pessoa que faleceu do coronavírus. Não, mas Deus sabe. Não se protege você agora. Todas as falas vai ser mediana. Jesus Cristo é diferente. Vamos ler aqui, verso 27. No 26 a gente leu. Pai enviará o meu nome, ele vos ensinará todas essas coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 26. E o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Você entendeu a obra de Cristo na cruz? Você entendeu o quanto você é rico? Que o que ele pagou por você, ninguém mais poderia pagar. Que se você ainda errar, porque a gente erra, se você ainda pecar, você tem ele como seu advogado para junto ao Pai, não importa o erro que você cometa. Vamos ler? 1 João. Senão vira vigília. O apóstolo Paulo leu até Jesus Cristo justo, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não pequeis, mas se pecou, você tem um advogado. Ele não é um bom advogado, ele não é o melhor advogado, ele não é aquele cara eloquente, conhece todas as leis, ainda que seja tudo isso. Ele não é só um conselheiro, porque tem advogado que é conselheiro e chega para você, você fez isso. Auxiliador, ainda que tudo isso caiba nele como advogado, mas quando você entende que para ele chegar no Pai, ele não vai com suborno, ele não vai com historinha da carochinha, ele não vai com papinho, ele só vai lá e só mostra a mão. E ele entra na sua frente. Mas para você entender isso, ele fala de amor. Aquele que guarda os meus mandamentos é amado do meu Pai, eu o amarei também. Sabe? É o que o Espírito Santo vai te mostrar. No seu dia a dia, ele vai te mostrar que você precisa ser igual a Jesus. Ele vai te mostrar que não importa as circunstâncias, nada pode mudar para onde você está indo. Porque quando ele chega, Tomé fala assim, eu não sei para onde você está indo. Você vai descer a Comenale? Você vai subir a Comenale? Você vai descer a Viela? Por onde o senhor vai? Qual o caminho que você vai? Porque ele fala no 14, no começo, ele fala, credes em mim, credes também em Deus, né? Eu vou ao Pai e vou preparar. O que ele vai preparar? A cruz. Aí quando Tomé pergunta, mas onde que é o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já que o José Carlos ministrou hoje de manhã sobre vida maravilhosamente, a gente precisa entender quem Jesus é na nossa vida. E aí ele fez o que ele poderia fazer para os discípulos naquele momento, que não era, sabe assim, a primeira vez que eu li esse texto com entendimento, poxa, Jesus ouviu Pedro, ouviu Tomé, ouviu Filipe. Eu vou ter que rogar ao Pai para vir agora o Espírito Santo, porque não estava nos planos. Pai, vamos mudar aí a história,
Não. Ele sabia que os discípulos não estavam prontos. Ele sabia que os discípulos iam passar por dificuldade. Ele sabia que os discípulos precisavam mais. Que aqueles 3 anos era um pouco, mas os 3 anos que pareciam um pouco deu uma base. E quando você tem uma base, quando vem o outro que é igual, não é diferente, o outro que vai estar do seu lado e vai te fortalecer quando você precisar e vai te ajudar a carregar quando você precisar, e o outro que é conselheiro, o outro que é intercessor, o outro que é auxiliador, ajudador, o outro que é o seu advogado. E vai chegar para você e vai falar: pastor Flávio, não faz isso. Pastor Flávio, faz dessa maneira. Ó, isso que você fez, pastor Flávio, não foi legal. É duro, mas ele vai te falar, porque ele te ama e ele quer que você cresça. Ele não quer que você fique no mesmo nível que quando você aceitou Jesus. Não, crescimento cristão. E quando a gente entende isso, a gente vai longe. Finalizo com a história que eu estava contando para você. A mulher estava no hospital, no leito de morte. Aí o homem falou: coitada, enterrou 2 maridos. Coitada, vivia doente. Coitada. E ainda por cima morreu pobre e sozinha. Aquela mulher, essa história não é minha, um pregador contou em 1800 e bolinhas, né? Acho que nem o Zezé era vivo. Eu vou falar que sou eu. Aí a mulher abriu os olhos, enferma, doente, nas últimas, mas ela deu um pulo, ela deu um grito e ela falou assim: ei, pobre não, eu sou rica. O marido que eu vou encontrar daqui a pouco, ele está vivo, morreu sim, mas ele ressuscitou por mim. Ele não permaneceu morto. É esse marido que eu quero encontrar lá em cima. E eu sou rica, porque tudo que eu podia conquistar aqui não paga o preço que ele pagou por mim na cruz do Calvário. E aí sabe o que ele falou? Eu podia viver doente aqui na terra, mas eu era feliz e alegre, porque a enfermidade que poderia matar a minha alma, o meu marido pagou para mim na cruz do Calvário. E eu sou uma noiva feliz, eu vou subir para lá e eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha, porque quando Jesus subiu ao céu, ele rogou ao Pai e o Pai entregou o outro de igual nível, de mesmo poder, porque não é o espíritozinho do poder. A gente não pode limitar o Espírito Santo. A gente se controla, a gente se limita, a gente não se entrega, a gente anda talvez pisando em ovos. O que o irmão da direita vai falar, o que o irmão da esquerda vai falar, o que meu pai, minha mãe. A gente começa a pensar nas pessoas e o Espírito Santo está do seu lado, só assim: eu estou só esperando você dar o seu passo que eu vou dar o outro com você. É água, faça que nem Pedro. Ele vai dar um passo e eu vou dar outro e a gente vai andando junto. E se afundar, se afunde no Espírito, não se afunde na circunstância. A paz que o mundo quer te dar não te serve. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Foi isso que Jesus Cristo ele falou para os discípulos no momento talvez mais difícil. 1 Coríntios 11. Você entendeu? Eu não falei, não estou te ensinando a doutrina nova, que o Espírito Santo é o advogado. Se você quiser minha Bíblia e da palavra-chave eu te empresto. Eu só quero te ensinar que às vezes a gente perde de aprender algo riquíssimo porque a gente não se aprofunda. E quando você se aprofunda, esse outro advogado ele te ensina. Verso 17,
1 Coríntios 11. Instrução quanto à celebração da ceia fala assim: nisto, porém, não vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes... Cadê? Perdão, eu olhei para a folha do Fábio ali, me perdi. Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quanto dos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, se reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comeis, cada um toma antecipadamente a sua ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que também não se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvá-lo-ei? Nisso certamente não vos louvo. Por que eu li esse trecho? Porque Paulo, ele tinha os evangelhos, né? Ele tinha as histórias, mas ele tinha o que Jesus ele deu para ele, que ele vai falar, verso 23, eu recebi o do Senhor que também vos entreguei. E ou seja, estava tendo divisão, uns comiam mais, outros comiam menos, não estava do agrado de Paulo. Sabe por quê? Porque não era do agrado do Espírito. E uma coisa que Paulo ele entendeu foi ouvir a voz do Espírito Santo. E aí a gente tem os evangelhos falando da ceia. O evangelho de João fala mais detalhadamente da conversa, a última conversa de Jesus na ceia. E aí eu quero que você, que quase toda a igreja ministra a ceia na carta do apóstolo Paulo, porque tem mais detalhe. E essa noite que eu quero que você saia aqui com detalhe. Sabe, o Espírito Santo se preocupou em separar pessoas para poder te ensinar isso, para te mostrar isso. E Ele está com você a todo tempo, do seu lado, te mostrando o caminho que você deve seguir. E muitas vezes a gente se limita, a gente não se entrega. E o que eu quero nessa noite, se coloque de pé, que a gente vai orar, é que você se entregue ao Espírito, de corpo, alma. O seu espírito tem sede do Espírito Santo. E Jesus ele tinha certeza absoluta dele. Tem um louvor que fala que quero conhecer Jesus. E eu gosto muito desse louvor. E eu fiquei pensando assim, imaginando os discípulos cantando esse louvor. Porque às vezes a gente acha que os apóstolos, né? Quando Pedro, imagina quem não conhecia talvez a história toda e vê Pedro na Porta Formosa levantando aquele homem, levanta-te e anda, eu não tenho nada. E começa Pedro pregando aquela multidão ganhando. Talvez a gente não precisaria de todos os escritos falando das mancadas de Pedro. Mas o Espírito Santo, ele é assim, ele não tem problema com o meu passado e com o seu passado. Ele não tem problema com os meus erros e com os seus erros. Desde que você siga em frente, coloque uma pedra no que passou, passou e você siga uma nova caminhada. Porque Deus não te chamou para você estar lá 100%, sempre lá, no caminho reto. Ele quer que você cresça. Se você chegou no seu melhor, pode ter certeza que o Espírito Santo tem mais para levar. E mais. Se chegar no máximo, você sobe para o céu, que nem Enoque. Vamos orar? Pai amado e querido, Deus maravilhoso e santo, estamos apresentando, Pai amado e querido, a Ti esses cálices, esse pão que já foi partido, Pai amado e querido santo, como naquela noite que o apóstolo Paulo falou que recebeu do Senhor, Pai amado, e está entregando para a igreja. Nessa noite nós queremos entregar para cada um de nós queremos participar, Pai amado, do cálice e do pão, Pai amado, queremos participar com entendimento. Por isso nós pedimos a Ti, consagra cada cálice, cada pedaço de pão,
pão, Pai amado, e que cada um venha participar, Pai amado e querido e santo, e venha sentir um renovo, Pai amado, venha sentir a importância, venha se dedicar e manter-se até a próxima ceia, Pai amado, de uma maneira como ele nunca se manteve. Eu tenho certeza que muitas pessoas mudou devido às circunstâncias, talvez para melhor, talvez para pior, Pai amado, mas o seu espírito nunca mudou, ele nunca saiu do nosso lado, ele está a todo tempo nos ajudando, nos auxiliando. Então eu te peço, Pai amado e querido santo, que hoje, com o entendimento, nós vimos participar do seu corpo e do seu sangue, Pai amado e querido santo. Eu quero orar também nesse momento por cada um que vai participar, Pai amado, que eles possam se analisar, olhar para dentro, no seu interior, porque muitas vezes nós não conseguimos observar os nossos erros, nós não conseguimos, Pai amado, por nós mesmos, nós arrumamos justificativas, desculpas, Pai amado, mas o seu Santo Espírito pode. Toca em cada um que está aqui nessa noite, toca quem está em casa também, Pai amado e querido e santo, que possa participar espiritualmente, ó Deus, Pai amado, e com entendimento do seu Santo Espírito na vida de cada um. Dessa forma eu abençoo o cálice e o pão, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor vai louvar. Não se turbe o seu coração e receba o cálice e o pão, você que pode. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Parei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia! Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei aquele que quer os meus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, serei amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Na, 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 na,
Glória a Deus. Não deixe que as circunstâncias externas venham a perturbar o seu coração, a sua mente. Coloque uma meta na sua vida de você crescer no Espírito, de você entender o que Ele quer para você, porque o que Ele quer para você é o melhor. O apóstolo Paulo, ele fala assim: porque recebi do Senhor que também vos entreguei na noite que Jesus foi traído. Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos juntos podemos participar do corpo do Cristo. Amém? Você que está em casa, não perca esse momento. Continue em espírito. Converse com Ele. Ele tem muito a revelar para cada um de nós ainda. Eu creio, Deus. E o que Ele tem que revelar não é uma simples palavra, não é um louvor que você vai compor, não é só uma direção de um trabalho, não são coisas simples, eles têm coisa maior. E o maior começa com o menor. Aleluia! E o menor ato que você tem a fazer é ser fiel a Ele e obedecer os seus mandamentos. E uma das ordenanças dele é participar do corpo e do sangue do Senhor. No verso 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. A amada igreja pode participar do cálice, amém? Espírito Santo de Deus. Aleluia! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado e saciado eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores
Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Deus da glória. Deus maravilhoso. Eu vou ler mais uma vez o versículo 26 para a gente terminar. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará, Jesus com todo o poder, digno de honra, louvor, ele sabia o que era para ele e o Pai ia enviar em meu nome, ele diz. Esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos escrevi. É o Espírito Santo. Não deixe ele ser o estepe do seu carro. O dia que eu vi isso, eu fiquei maravilhado. Porque normalmente o step é o pior que você tem, né? Você pega um pneu já todo careca e coloca lá. E a gente não pode fazer isso com o Espírito Santo. Ainda que um pregador também muito antigo disse que ele é um holofote. Você vê aquele cartaz gigante na rua, com a mensagem enorme, te chamando a atenção. Mas você só consegue ver aquela mensagem enorme, gigante, importante, porque tem um holofote embaixo. Os três são um, cada um na sua função e nenhum menor do que o outro. O Espírito Santo está lá clareando Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre vai te mostrar Jesus Cristo. Se ele não está te mostrando Jesus Cristo, você está ouvindo outra voz. Ele vai falar das coisas de Cristo. Eles são um só. Eles não falam diferente. Ele não veio trazer algo novo. Jesus não veio fazer algo novo diferente do que o Pai. Ele veio e cumpriu o que o Pai fez. Tinha um decreto lá, Moisés escreveu pelo Pai. Jesus veio e falou, eu vou cumprir e seguir à risca. Com isso ele foi justo. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele veio falar da mesma mensagem. De Gênesis a Apocalipse. É uma história só. Criou-se, a gente caiu, houve a redenção e nós vamos estar naquele grande dia porque Ele virá. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.